A paz do Senhor Jesus. Estamos gratos, por mais uma bondade do nosso Deus de estarmos na casa dele para adorarmos e glorificarmos o nome dele. Essa noite eu já pude, ouvir o Senhor falar nesta casa. Cheguei uns minutinhos atrasados, mas Deus usou a nossa irmã aqui poderosamente e já nos deixou mais tranquilo, porque a palavra que nós temos para falar nessa noite como igreja é sobre o chamado de Deus, sobre a renúncia deste mundo. E ela falava aqui sobre renúncia. Se não renunciarmos, não conseguiremos alcançar a vitória, alcançarmos as bênçãos, as promessas do Senhor. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui o Senhor faz um convite a todos quanto ainda não aceitaram, mas um dia nós estávamos nessa condução. Ainda não tínhamos Jesus, não tínhamos aceitado o Senhor, ainda não vivíamos embaixo da palavra do Senhor. Uma ocasião que eu me encontrava assim, ainda falava esse dia com meu esposo, eu fui na casa de um vizinho que eu sabia que era servo de Deus e pedi a ele: me leva até a sua igreja. Aquele era o momento ao qual Deus me chamava, igual Deus fez com Zaqueu. Zaqueu sobe naquela figueira brava, Jesus pode descer, porque hoje me convém ir à tua casa. E naquele instante que Deus me tocava para ir até a casa daquele vizinho, o Senhor já estava me chamando para a presença dele. E isso já tem mais de 30 anos. Então nós somos gratos ao Senhor. E aqui nesses versículos, o Senhor fala sobre aliviar, fala sobre tocar fardo, jugo, porque nós vivíamos sendo julgados, sendo apedrejados, sendo difamados. Mas quando nós vivemos uma vida com o Senhor Jesus, na obediência à palavra dele, aí sim nós vamos ser observados. Ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um servo do Senhor fiel e verdadeiro, porque na nossa vida tem que ter renúncia para agradarmos o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu gosto de deixar a palavra do Senhor bem marcadinha para a gente não se perder, Louvado seja Deus. A palavra do Senhor em Êxodo capítulo 33 tem como título: Deus ordena sair do Monte Sinai. Essa palavra me chamou a atenção porque ali o Senhor, ele aponta situações no meio do povo que estava desagradando o Senhor. O Senhor queria dizer ali que aquele povo era obstinado, era um povo que ele tirou do Egito, mas o povo queria trazer alguns costumes, algumas coisas que desagradaram o Senhor. Essa palavra quer dizer, quando Deus fala obstinado, quer dizer teimoso, quer dizer desobediente, querendo continuar a viver aquilo que tinha lá no Egito. E desagradara muito o Senhor. A palavra diz assim: e disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, e o povo que fizeste subir da terra do Egito, e a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amoreus, os heteus e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado. Então o Senhor diz que ele não subiria com eles, porque eles eram um povo obstinado, era um povo que estava ainda na desobediência do Senhor, para que te não consuma eu no caminho. Então o Senhor ali, ele vendo, apontando situações que não o agradaram,
e não é diferente nos nossos dias. Se tivermos algo que não agrada ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos cultuar, nós vamos voltar para casa e nós não vamos obter resposta do Senhor. Porque o Senhor é Deus que cobra, porque Ele quer obediência à palavra dEle. E aqui Ele diz que é um povo obstinado, desobediente, louvado seja Deus. No versículo 4, eu ouvindo um pouco esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então ali o Senhor estava fazendo uma cobrança, uma exigência àquele povo, que aquele povo desse crédito à palavra do Senhor, que aquele povo se posicionasse. E no nosso dia não é diferente. O Senhor requer de mim e de você posição. A nossa irmã que nos antecedeu ainda falou aqui sobre posição, sobre obediência à palavra do Senhor. Porque não é de qualquer maneira. O Senhor muitas das vezes, Ele está vendo, porque Ele vê todas as coisas. Mas você fica naquele contínuo. Vou no culto, volto para casa. Vou no culto, volto para casa. E sempre clamando o Senhor, mas o Senhor não está dando aquilo que eu estou pedindo. O Senhor não está respondendo a minha oração. É porque Ele quer que você entenda que ainda tem algo que tem que renunciar para assim o Senhor fazer o querer dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Salmo de número 139, esse salmo fala conosco sobre a onisciência e a onipresença de Deus. O Senhor, Ele está em todo lugar. Ele tem a capacidade de estar neste templo, de estar em vários templos, de ver cada servo dele. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Nada passa despercebido ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele diz assim para nós esse salmo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento. Em um momento ao qual nós pensamos algo, eu não vou resistir, eu vou parar. Ao mesmo tempo, o Senhor diz para nós: aonde você se esconder, ali eu te contemplo, ali eu vou estar te vendo, ali eu vou continuar a provação até você obedecer. Não tem para onde nós irmos com o Senhor, Ele não vai nos ver. Podemos entrar dentro do banheiro, dentro do quarto fechado, apagar as luzes, o Senhor sabe quem é. Eu e você não temos saída diante do nosso Deus. No 7 desse Salmo 139 diz: para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Não tem como se esconder. Se subir ao céu, lá estás. Se fizer dar sepultura à minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Me faz lembrar de Jonas. Ele tentou fugir daquilo que o Senhor tinha pedido a ele que fizesse. Jonas, ele foge para não levar a palavra em Nínive, como o Senhor havia ordenado. Ele entra naquele navio, o Senhor estava contemplando. O Senhor faz ali um grande movimento até aqueles marinheiros o jogarem no mar. No mar ele é tragado. No momento ao qual ele reconhece que não tem escapatória, ele ora, ele clama ao Senhor dentro daquela baleia e o Senhor leva no ponto certo que tinha. Nós podemos andar de um lado para o outro, mas o Senhor,
Ele nos leva onde Ele quer. Nós temos que tão somente obedecer. Jonas, ele passou aquele processo por causa da desobediência. Se nós desobedecermos o Senhor, eu vou para um lugar bem longe, onde lá eu não volto mais naquela igreja, eu não vou fazer aquilo que estão me pedindo. O Senhor vai te trazer, você vai fazer, mesmo que demore. Mas o Senhor, Ele te contempla. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como fugir da presença do Senhor. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Seja certo e certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Será luz. Você pode estar na escuridão, mas os olhos do Senhor te veem. Pode estar escuro, pode estar onde você estiver, né? O Senhor, Ele te contempla, Ele vê aonde você está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a gratidão pela bondade, misericórdia, fidelidade dEle. O processo que nós passamos aqui na terra é por desobediência. Se algo não está de acordo com aquilo que nós queremos, porque é momento de obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Até nos momentos pequenos que nós pensamos que nós vamos fazer tal coisa, vai acontecer. Não. O Senhor tem um outro caminho, um outro processo. Não significa que nós não vamos receber do Senhor. Nós vamos, mas temos que ser aprovados em todo o processo que nós temos. Não é de qualquer maneira. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e siga. Renúncia. O Senhor fala: renuncie-se a si mesmo. Quer dizer, o meu e o seu querer tem que ser renunciado. Muitas das vezes nós queremos uma coisa, mas não convém. Não é para ser feito como servo e serva do Senhor. O Senhor requer de nós um posicionamento diferente, diferenciado de lá do mundo. Nós temos que ser diferente. Quando aquela mulher viu em Eliseu um santo homem de Deus, era necessário que ela visse, porque o Senhor precisava fazer uma obra dentro da casa dela. Mas ninguém vai chamar. Eu lá passando, não observei nada. Mas ela observou nele, é um santo homem de Deus. E o Senhor precisava dessa diferença no servo de Deus, para assim trazer paz à casa daquela mulher. Ela tinha, o texto vai dizer que ela tinha condições financeiras. Ela tinha tudo. Mas ela não tinha um filho. E o Senhor achou por bem dar a nós, Ele dá o que Ele sabe que nós precisamos, que é necessário para a nossa vida. Não é de qualquer maneira. Por quê? No 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então é necessário perder as ofertas daqui desta terra. É necessário saber aonde nós nos encontramos, como vamos nos posicionar, porque nós temos que perder as ofertas daqui da terra para alcançarmos a vida eterna com Cristo. Lá você só vai chegar aprovado. Aquelas 10 virgens, 5 estavam na posição, mas 5 também estavam na casa, mas não guardaram os mandamentos do Senhor. E lá quando o noivo chama, 5 estavam preparadas, e 5 foi comprar, mas não tinha mais tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor requer de nós a atenção, viver a palavra, guardar a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, sem perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem
virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. O Senhor me chamou, né, como nós já lemos em Mateus 11, 28, no momento ao qual todos nós fomos chamados. O Senhor chamou, Ele entrega. Faça. E eu estou te observando. Mas se nós não fizermos, como o pastor disse aqui, fizermos relaxadamente, nós vamos prestar conta. Vai chegar o momento de nós prestarmos conta ao Senhor, àquele que nos chamou. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é um momento de adoração, né? Nós temos que vir para a casa do Senhor, já falou aqui, né? Com alegria. É lugar de agradecer, é lugar de glorificar o nome do Senhor, porque Ele, nosso Deus, deu o Filho dele por amor de nós. Não tem quem faça isso, só o nosso Deus fez. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que procurar viver esta palavra, que é ela que liberta, é ela que ensina o caminho, é ela que nos ensina a renunciar, a ver aquilo que não me convém. Eu posso, mas não me convém. Eu sou serva do Senhor, eu vivo a palavra do Senhor, eu prego a palavra do Senhor. E há situações que nós vamos pregar a palavra do Senhor sem falar. Ele passava lá. Ela é um santo homem de Deus. A Sulamita viu, é um santo homem de Deus. Ele não precisou de falar: olha, eu sou servo do Senhor, olha, eu congrego em tal lugar. Não. Foi com um posicionamento, sem falar. E ela viu, ele é um santo homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que viver a vontade do Senhor. Porque se nós fizermos uma contra a vontade do Senhor, olha, eu vou na igreja, eu assisti o culto, o louvor estava na bênção. Ah, mas agora eu vou lá para a praça, eu vou, então não que seja pecado você sentar, eu gosto de sentar, ver as árvores, né? Mas tem situações lá que não é para o servo de Deus estar no meio. Tem situações lá que nós não podemos absorver, não podemos trazer para a nossa vida. Temos que ser vigilantes, temos que ser prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. E Efésios capítulo 4, versículo 22 diz assim para nós: que quanto ao trato passado, vos despojes do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Uma certa ocasião, aqui fala despojar do velho homem. Quer dizer, não praticar mais as coisas que praticávamos antes, as coisas que o mundo oferecia para nós, que aparentemente é bom, mas não é bom, porque nós não alcançaremos o reino dos céus. Uma certa ocasião, eu diante do círculo de oração, e veio um pastor, e eu dei a oportunidade de ele se apresentar no nosso meio. Disseram: pastor, amém, certo? Dei a oportunidade a ele. Na oportunidade dele, ele contou que iria subir um monte. E quando ele estava para subir um monte, ele tinha uma situação, não sei, em casa, que ele tinha que resolver, com vizinho, não sei. E ele ia ao monte buscar a resposta do Senhor. E ele disse assim: olha, o que esse homem que falta de vigilância.
Ele disse assim, e eu estou observando, eu observo, pastor, eu observo. E observando, ele disse assim, eu subi ao monte, mas antes eu disse para o Senhor, que se ele não me respondesse lá em cima, que o velho homem voltaria. E eu ia resolver com aquele que ele precisava resolver, do jeito dele, do velho homem. Na mesma hora, eu repreendi e disse assim, meu irmão, precisa de libertação, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que nos despojar do velho homem. Agora somos nova criatura, agora temos palavra. Quando nós estávamos lá no mundo, nós não tínhamos palavra. Agora nós temos que viver segundo a palavra. Uma ocasião que eu contei, que ocorreu também comigo alguns dias atrás, o pastor sabe, só pedi me perdoe em nome de Jesus. E estive mais uma vez com a pessoa, a paz do Senhor. Saí a paz do Senhor. Fui praticamente quase agredida, mas não temos que reagir mais da mesma forma. Não temos que fazer nada, porque aquele que tudo vê, ele é quem faz. E nesse momento, meus irmãos, é o momento ao qual Deus está nos observando se realmente estamos vivendo a palavra. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes como servo de Deus. Não é como antes. Agora somos alimentados pela palavra do Senhor. A palavra diz assim no 23 do capítulo 4 de Efésios: e vós renoveis o espírito da vossa mente, uma mente renovada. E vós revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora somos novos, nova criatura, revestido do novo homem. Uma ocasião que estava no culto, veio um irmão dizer: qualquer coisa o velho homem. Não. Agora sabemos nos portar. Agora nós somos libertos. Podemos até sofrer aquele impacto, ficar triste e orar. Entra, meu Deus, o que foi que aconteceu? Senhor, eu não esperava. Mas não mais como velho homem. Partir para cima. E não, nem falar. Vencemos essas situações em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor diz, verdadeira justiça e santidade. Nós somos imagem de Cristo. Somos nova criatura. Estamos ligados na videira em Cristo, aprendendo, nos alimentando da palavra do Senhor, vigiando em todo o tempo. Hoje eu falava com meu esposo, ele disse assim: eu vou falar, eu não vou deixar passar, isso não está certo. Em relação a uma situação em casa, eu falei assim: não vai falar nada. Nem eu falei, nem você vai falar. O silêncio nosso vai falar. E aí o filho sente, a filha sente, o neto sente, o esposo sente, a esposa sente. É no silêncio. E o silêncio não fala. No momento do nosso silêncio, Deus vai estar maquinando lá na mente da pessoa, no coração, que Ele conhece a intenção do coração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ainda em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há de manifestar, trazendo salvação a todos os homens, a todos quanto aceitarem Jesus, a todos quanto renunciarem às ofertas do mundo. Aquele povo queria fazer com eles tudo que faziam lá no Egito. Mas o Senhor, se eu estivesse no meio deles, ele não estava aceitando. Ele queria dizer: eu estou vendo, eu tirei eles de lá, mas eu não aceito a
anunciando a impiedade e a concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então nós temos que ser sóbrios, leves, suaves, nova criatura, libertos, transformado pela palavra de Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, aguardando o momento que o noivo virá buscar a igreja. E nesse momento de aguardo, vamos ter perda, vamos ter tristeza, vamos ter perseguição, vamos ter calúnia de todos os tipos, não vamos agradar a todos. Jesus também não agradou, mas ele, na obediência do Pai, manteve-se firme. É esta firmeza que ele quer de mim e de você. Em todo embaraço, sejamos sóbrios. Teremos a presença do Senhor conosco. Mas se nós não renunciarmos, não iremos agradar. Passaremos o deserto sozinho, como o pastor Jonas, até entendermos o processo e que temos que renunciar e que temos que viver a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. No 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si o povo seu, especial, zeloso e de boas obras. É o que o Senhor requer de mim e de você. Ele requer um povo especial, diferente, zeloso com a obra, com aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. Ele requer um povo de boas obras, boa conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que, como a nossa irmã falou ontem lá no culto, o pastor chama para evangelizar, não quer. O pastor chama para ensaiar, também não quer. O pastor chama para ajudar na limpeza da igreja, tantos empecilhos. O Senhor está vendo todo esse proceder. Não foi desta forma que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para o povo obediente à palavra dele, um povo zeloso com a obra e com o cuidado de nós mesmos, para que nós possamos, quando alguém nos ver, lá vai, aquela mulher é crente, uma santa mulher de Deus, sempre vigilantes, muitas das vezes em silêncio, sem falar nada, e o nosso posicionamento vai estar falando tudo e não vai impedir o Senhor de agir na nossa vida. Muitas das vezes nós não devemos falar, devemos orar e deixar Deus agir, porque a vitória é certa na nossa vida, no nome de Jesus. Esposo, vigia, ora, busca o Senhor. Esposa, caminha, ora, busca o Senhor. Filhos, vocês que estão jovens, criem o filho de vocês na presença do Senhor. Ensina ele a obedecer a palavra do Senhor. Se porventura, lá na frente ele se desviar, mas ele vai lembrar. Louvado seja o nome do Senhor. Meu pai, minha mãe me levavam para ouvir a palavra. Nós vemos que tem muitas pessoas que chegam dentro da igreja, botam o telefone na mão da criança para entender. Tablet, não. É criança. Mesmo que dorma, vai dormir sentado e ouvindo louvor, ouvindo a palavra, levantando ele na hora da oração. Ele vai aprender o procedimento, porque temos que trazer as crianças, ensinar elas a ouvir a palavra do Senhor. E assim serão novos pastores, novas missionárias, novos servos de Deus dentro da casa do Senhor. É necessário que a gente venha fazer o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Amém? Vou ficar por aqui, porque o pastor ainda tem uma reunião, a tratar,